Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Algoritmo e Lógica de Programação. Aula de comandos e variáveis. Pessoal, para quem ainda não entendeu o que é um algoritmo, o algoritmo nada mais que é uma instrução bem definida e correta para executar determinada tarefa, beleza? Vamos aqui para a tela do computador, onde eu vou explicar um esquema básico de um algoritmo, beleza? Eu tenho aqui um esquema de como funciona uma máquina. Pessoal, é bem grosseiro, básico, mas é só para explicar como funciona o algoritmo. Nesse esquema aqui, vemos que tem um HD, tem uma memória RAM e tem um processador. Como funciona a esquemática do computador? O HD é onde fica armazenado definitivamente em espaço físico os dados do usuário, beleza? Quem é responsável por processar esses dados temporariamente, onde armazena temporariamente esses arquivos, é a memória RAM. É como se esse espaço da mesa aqui fosse a minha memória RAM e sob essa mesa fosse o que eu conseguisse executar de trabalho. E aqui onde é o espaço da Silva Informática seria o HD. É também um esquema básico, mas seguindo aqui é onde fica armazenado as coisas temporárias da máquina, e o processador é responsável por executar as tarefas, processar os cálculos. A esquemática seria a seguinte: o HD é onde fica os dados e vai para a memória, da memória pro processador, do processador para o HD e assim sucessivamente. Porque quando você solicita a máquina fazer uma execução, esse comando passa pelo processador e assim vai seguindo esse fluxo. É um algoritmo, é o vai e vem, as sequências estão bem definidas dentro desse esquema aqui, certo? Pessoal, então vamos para os tipos de dados. Existem 4 tipos de dados dentro dessa sequência de variáveis, beleza? Existem os dados inteiros, existem os dados reais, existem os dados caracteres e existem os dados lógicos. Beleza? Eu vou explicar detalhadamente cada dado desse. Os dados inteiros, eles normalmente são utilizados para cálculos. Beleza, pessoal? Os dados reais também são utilizados para cálculos. Mas existe uma diferença entre os dois, que os dados inteiros, eles são números inteiros, como o próprio dado sugere no nome. E os dados reais são dados que são normalmente números quebrados. Dessa forma que você vê na tela, beleza? Os caracteres são caracteres especiais, pessoal. Normalmente são hífens, acentos, pontos de exclamação, ponto de interrogação, caracteres especiais de forma geral. E os caracteres, eles não são utilizados para cálculos. Beleza, pessoal? E Cleison, e o lógico? Pessoal, o lógico normalmente é 0 e 1. São expressões conhecidas como expressões booleanas e utilizados para cálculos desse tipo de expressão. São falso e verdadeiro. Entendeu, pessoal?
Então, existe uma diferença entre esses 4 tipos de dados, pessoal. Eu vou explicar para vocês. Os inteiros têm um tipo de tamanho que fica armazenado na memória. Beleza? Os reais têm outro tamanho, pelo fato dos reais carregarem mais dados, ok? Os caracteres têm outro tamanho. E os caracteres, pessoal, quando formos compilar em algoritmo, normalmente, de forma geral, normalmente ele é utilizado com aspas, ok? Quando compilado. E os lógicos? Os lógicos, pessoal, é o menor tipo de dado que tem. Ele tem o tamanho de 1 bit, ok? E os lógicos, ele é o menor dado que tem e que fica armazenado na máquina, mas é o menor mesmo. Certo, pessoal? Então, assim, essa parte tem que ficar clara antes da gente conseguir rodar um código, ok? Então eu vou abrir aqui o compilador de código, onde eu vou fazer na prática o exemplo de um algoritmo rodando. Vamos lá, eu vou definir aqui uma variável, e nessa variável eu vou processar apenas dados inteiros. Vamos por etapas, ok? Então assim eu executo um código. Eu defino as variáveis e aqui eu vou fazer uma memória de saída. Vou criar um resultado através desse código, desse algoritmo, beleza, pessoal? Então eu vou falar: digite um valor. No código, no compilador, esse algoritmo ele vai pegar um valor de uma variável e vai armazenar na memória. Beleza? Após isso, ele vai mostrar para nós novamente esse valor. Temos o seguinte valor armazenado na memória. O valor 1. Eu quero ver o valor 1. Vamos executar o algoritmo. Digite um valor. Vou digitar qualquer valor, ok? Por exemplo, 1. Digitar 1. Temos o seguinte valor armazenado na memória: 1. Ok, pessoal, esse é um console básico do algoritmo. Então, vamos fazer o seguinte: agora nós vamos fazer cálculos com esse valor que a gente inserir aqui no nosso algoritmo. Pessoal, sempre quando a gente for compilar um código, o ideal é trabalhar utilizando os parênteses para conseguir separar o código de forma clara. Beleza, pessoal? Aqui eu vou criar um código um pouco mais complexo, onde a gente pode trabalhar com duas casas, dois números aí diferentes e trabalhar os valores.
Pessoal, eu escrevi um código básico aqui, só para a gente ter ideia de como funciona um código de matemática, por exemplo, aqui no nosso algoritmo, beleza? Vamos rodar o algoritmo, digite um valor, vou digitar 5, vou digitar outro valor, 2. Oh, eu tive um pequeno erro aqui, pessoal. Tá vendo que não roda o código, né? Isso aqui é para você ver que a instrução precisa ser realmente bem definida, ok? Então, vamos procurar aonde está o erro. Está aqui, ó. Escreva SI Informática. Eu não escrevi, eu não coloquei aqui a aspa final, ok, pessoal? Então, o código executou até esse ponto, depois ele não rodou mais porque faltava um detalhe na instrução. Então, assim você pode ver que isso é muito exato. Você precisa estar bem definido e estar certo aquele seu algoritmo para executar, ok? Então, vamos lá, executar novamente. Digite um valor 5, 2, subtração 3, SI Informática. Beleza, pessoal? Esse aqui é um comando básico com instruções de números inteiros, ok? Então, qualquer dúvida deixa aí no fórum, pessoal, e na próxima aula eu vou trazer mais detalhes sobre as próximas variáveis, as outras informações, os tipos de dados e como utilizá-los. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.